Brasil. Início da década de 1990. A economia do país estava em crise. O governo precisava trabalhar para estabilizar a hiperinflação. Nesse cenário, o Brasil chegou a adotar diversos planos e algumas moedas até chegar ao Plano Real. Essa atuação do governo estava relacionada à macroeconomia. Esse setor tem como objetivo fazer a economia operar com baixas taxas de inflação, elevado nível de emprego e com distribuição igualitária de renda. Para que isso seja possível, são utilizados os mecanismos das políticas fiscal, comercial, de rendas, monetária e cambial. Nesse sentido, a política cambial, por exemplo, é de extrema importância, já que regula o mercado por meio das transações entre o Brasil e o exterior. Para entender esse setor da economia, então, é preciso compreender cada um dos conceitos que fazem parte dele. O primeiro conceito que precisamos entender sobre esse assunto é a divisa. Ela se refere ao nome que damos para as moedas estrangeiras no mercado de capitais em outro país. Sendo assim, a taxa de câmbio nominal expressa o valor da divisa em relação à moeda nacional. Ou seja, essa taxa é determinada pela quantidade de moeda nacional necessária para a aquisição de uma unidade de moeda estrangeira. Como você pode perceber, então, a determinação dessa taxa é importante para qualquer fluxo de divisas. Assim, a entrada de divisas em um país depende do volume de exportações, do recebimento de turistas e de capitais externos. Por outro lado, para as importações de produtos são necessárias divisas para realizar os pagamentos no exterior e, por isso, essas transações também dependem da taxa de câmbio nominal. Nesses dois casos, é preciso ainda considerar que existem a valorização e a desvalorização da moeda. A desvalorização da moeda nacional acontece quando há uma saída de divisas do país maior do que uma entrada. Nesse cenário, a taxa de câmbio sobe. Já a valorização acontece quando a entrada de divisas é maior do que a saída, e nesse caso, a taxa de câmbio também é alterada. Dentro da política cambial, também é preciso considerar que hoje o Brasil utiliza o regime de flutuação suja, ou dirty float. Esse é um regime intermediário. Ou seja, ele é flutuante, mas o Banco Central pode intervir no mercado comprando ou vendendo divisas. Existe ainda o regime de bandas cambiais. Nesse caso, ele é fixo, mas admite-se uma inflação controlada. Um regime fixo tem como vantagens, por exemplo, uma maior previsibilidade e uma maior segurança para os agentes econômicos, e como desvantagem, o desestímulo às exportações. Quanto ao câmbio flutuante, a desvantagem, por exemplo, é a instabilidade em movimentações especulativas de capitais, e a grande vantagem é um equilíbrio automático no balanço de pagamentos. O balanço de pagamentos de um país registra todas as transações econômicas de uma nação com o resto do mundo em um determinado período. De modo geral, esse balanço trabalha com débito quando há saída de divisas e com crédito quando há entrada de divisas. Essas transações são registradas em contas compostas por conta corrente ou transações correntes, conta capital ou financeira e conta erros ou omissões. Durante toda a década de 1990, esses conceitos ganharam destaque no Brasil. Afinal, o governo deu ênfase não só aos impactos internos, como também aos aspectos externos da economia. E agora que você já entendeu melhor cada um desses conceitos, continue se aprofundando nas políticas monetárias. Combinado? Bons estudos e até a próxima!